Mas é engraçado porque já naquela época tinha uma jogadora do Minas, a Eliana, chamada Aleixo, que era crente. E eu ficava assim, gente, o que é ser crente? Porque isso é na década de 70, década de 80, né? Tinha essas questões assim do crente. Aí no futebol apareceu um outro crente, o tal de João Leite, que era o goleiro do Galo. E o cara levava a Bíblia. Eu falei, gente, eu não era crente na época, não. Mas isso me marcou. Né? Tanto a Eliana, que depois casou-se com o João, né? No vôlei, como o João. O esporte acaba sendo uma vitrine muito boa para a gente falar de Cristo, né? O que vocês pensam, Vinícius? É uma vitrine ótima nesse sentido, não só pelo fato do esporte estar em exposição, né, de todo mundo olhar para o esportista e entender que ele está sendo observado por todos, mas é uma ferramenta de aproximação com relação à pessoa. Eu posso usar o esporte para conseguir me aproximar de alguém que tem um pensamento diferente do meu, que tem uma ideia completamente diferente e que a ideologia acabaria me afastando, o esporte aproxima. Né? Então, Você é esportista? Na verdade, não. Eu me envolvi com o esporte na adolescência, mas fora a adolescência eu acabei me envolvendo com a minha profissão mesmo e deixei o esporte de lado. E fui reencontrar o esporte agora dentro da igreja, com projetos missionários, evangelísticos, com a intenção de reaproximar essas pessoas. Mas o que é o Champions? O Champions é um projeto que cuida de atletas. Nós temos atletas de todas as modalidades. Temos jogadores de vôlei, jogadores de futebol, jogadores de basquete, nadadores, temos judocas. Então, nós reunimos essas pessoas todas as vezes, todas as segundas-feiras na Lagoinha da Savassi, encontramos com elas e evangelizamos. Então, a gente não se baseia apenas na igreja, nessas reuniões na igreja. A gente tem encontros em outras cidades, a gente tem base nos clubes também. Alguns clubes, quando vêm de fora para cá, jogar aqui em Belo Horizonte, a gente encontra com eles. A gente tem bases em Uberlândia, já teve encontros em Brasília, São Paulo, Rio. O Champions, ele busca ter um relacionamento com esses atletas, mas não só o profissional, que a gente acaba olhando muito para o atleta profissional e entende que só ele, por estar numa expansão de mídia muito grande, ele pode alcançar aquelas pessoas. Tem visibilidade, né? Mas é o atleta da base que está dentro do clube. É o atleta da base que tem encontro com todos os outros atletas todos os dias, e esse cara pode ser uma referência muito boa ali dentro, muito grande ali dentro. Então a gente procura muito trabalhar com os mais novos, com os que estão começando agora, e colocar essa ideia na cabeça deles. Júlio, você trabalha também com esportes. Você também é atleta, foi atleta? Como é que é? Eu tive o privilégio de crescer numa casa em que minha mãe não abria mão dos filhos estarem trabalhando no esporte. Né? Eu joguei handebol durante a minha infância e adolescência toda. Fui seleção mineira de handebol, tive convocação para a seleção brasileira juvenil, machuquei o ombro na época da convocação, não pude servir. E eu acredito que essa oportunidade que nós estamos tendo, né, o Brasil foi tão visto e tão falado agora nesse período de Olimpíadas, e às vezes a gente acaba perdendo algumas oportunidades por dogmas, sabe? Por uma visão que ainda precisa ser aberta. Porque a gente fala o tempo todo, a gente está batendo um papo gostoso aqui, mas a gente fala o tempo todo que a gente precisa de falar de Deus na cultura, que a gente precisa falar de Deus na política, a gente precisa falar de Deus na faculdade, no trabalho. E o esporte está na nossa cara. Você vai aqui agora, a gente sai de onde nós estamos aqui agora, a gente sobe 2 quarteirões, uma hora dessa, uma hora do almoço, você está almoçando na sua casa, mas tem gente correndo na lagoa agora, fazendo atividade física. Tem doido para correr qualquer horário. Tem doido para correr qualquer horário. A pessoa aproveitou o horário do almoço dela, porque de repente no dia dela ela não tem outro horário a não ser isso, e ela vai fazer 40 minutos ali de corrida, ou de caminhada, ou de alongamento. Então, a visão que eu tenho do esporte, que eu tive graças ao privilégio de ter a minha mãe como uma grande incentivadora do esporte da minha casa, as minhas irmãs, eu sou caçula, tenho umas 2 irmãs, todos nós passamos ali pelo Colégio Batista e todos nós servimos ali nas escolinhas de futebol, e aqueles que tinham mais talento, no caso eu e a minha irmã do meio, a Alessandra, servimos a equipe do Colégio Batista, e a partir daí o esporte ele irradia, né? É uma coisa viciosa, mas pro lado positivo da coisa, né? Eu não consigo parar, hoje eu não atuo mais no handebol, montei uma equipe de handebol na Lagoinha, fomos campeões da a primeira Copa Integração de handebol, nós somos campeões, e aí eu tive que me afastar, eu morei 4 anos e meio em Salvador, e aí quando eu me afastei, infelizmente a equipe acabou, e a gente está voltando agora com essa visão de que nós temos que atender a todos os setores. Por exemplo, você estava falando aí do vôlei.
Desde quando você jogava vôlei. Nós temos um público do vôlei hoje, é um público imenso. É um público hoje, você vai falar de vôlei, eu tenho um sobrinho que joga no Minas Tênis, o Rodriguinho, né? Rodrigo Quericati. Ele joga no Minas Tênis. Ele joga o quê? Joga vôlei. E ele tem uma galera, ele tem uma força, porque o que acontece? Nós somos luz. Então, quando um jovem evangélico chega no lugar, o comportamento dele é diferente. Então ele não precisa sair falando de Bíblia o tempo todo, não. O comportamento dele é diferente. A ação dele. Né? A ação dele, a hora que o cara não passa a bola para ele, que ele tá para cortar, que o cara não dá a bola nele, o outro fala um palavrão, ele não. Ele fala próximo e tal. Então a gente começa a trabalhar por aí. Então você vem no handebol, você vem no basquete, você vem no vôlei, você vem na corrida, a gente está na boca aí da Volta Internacional da Lagoa da Pampulha, né? Então assim, eu tenho, sabe, Cássio, eu tenho muito forte comigo, que às vezes a gente fica dentro de alguns lugares procurando o não crente para poder ser salvo e tal, e o esporte, ele tá, é um aquário assim, a céu aberto. É interessante que você está falando. No domingo passado, o Santos jogou aqui, o Ricardo Oliveira fez, não sei se foi os 2 gols ele fez, ou fez... Bom, eu sei que um gol de pênalti ele fez, o Ricardo Oliveira, que é um cristão evangélico. É pastor. Pastor, inclusive. O testemunho dele é sensacional. Você ouve o cara falar, você fala, gente, pô, que bênção, né? E ele está na mídia ali. Esteve conosco lá na época que nós fazíamos a reunião toda segunda-feira com o pastor Roger, na Rede Esportes. Ele esteve lá levando a palavra e é um cara que trabalha o que o Vinícius falou aqui agora. Trabalha muito com a base. Porque às vezes ele já chega para falar com aqueles chamados os medalhões, que já estão no mesmo nível dele ali, e às vezes o cara já está ali, o cara já está ganhando 200, 300, 400, 500 mil, o cara não dá nem muito ouvido para aquele, né? Porque ele tem para dizer. E ele, aonde ele vai, ele começa os cultos para as bases. Né? Ele antes de lá, antes do Santos, ele estava agora, não me recordo, mas ele estava num clube de futebol que ele montou. Agora eu confundi o Ceará com o Ricardo Oliveira. Mas o Ricardo Oliveira fala sempre disso, que ele prepara a base. Né? Da mesma maneira, o Ceará, quando estava aqui, a mesma maneira. Vou falar no Ceará. Foca em mim aqui. Foca. Vamos orar pelo irmão, rapaz, porque o time dele tá mal. Rapaz, por que o Ceará saiu de Minas, meu? Rapaz, você viu isso? O Internacional perdeu ontem de novo, cara. Rapaz. Misericórdia. Será que ele vai voltar para Belo Horizonte, Ceará? Será? Ô, gente. Mas Ceará é uma benção. Outra referência, né, rapaz? Ele é muito crente, né? Tem outros jogadores de muita referência também. O próprio Mineiro, que foi campeão mundial pelo São Paulo. Ele encerrou a carreira dele em Gelsenkirchen, na Alemanha, jogando pelo Schalke. Repete que a pronúncia... Não, eu fiquei até sem graça. Como é o nome da cidade? Gelsenkirchen. Nossa, misericórdia. É uma cidade pequenininha na Alemanha, é a sede do Schalke 04, um dos times alemães bem conhecidos. E ele mora nessa cidade até hoje, ele tem um envolvimento com os jogadores, tanto da base quanto os profissionais, onde ele discipula esses jogadores. Que coisa, né, cara? E ele montou uma equipe, através da igreja com a qual ele trabalha lá, ele montou uma equipe, ele discipula esses jogadores mais profissionais, e os da base, para ter auxílio, ele foi montando e estendendo a equipe. E aí eu fico pensando, né, Vinícius e Júlio, a questão da diferença que Cristo faz numa vida. Tem um rapaz, que foi jogador de São Paulo também, olha que coisa, que paradoxo, né? O Breno, foi um zagueiro de São Paulo e foi para a Alemanha e infelizmente o Breno teve um problema sério de depressão, surtou, botou fogo na casa, ficou preso, né? E depois acabou retornando ao Brasil. Estava no São Paulo, confesso que agora não sei onde o Breno está. Né? Mas a diferença que Cristo faz na vida, o Mineiro foi para lá e ficou lá, né? Marcou ali a sua geração. Que coisa sensacional, né? O que Cristo faz na vida de um atleta, né? O Mineiro mesmo, ele eu tive a oportunidade de ir conhecer o projeto dele lá na Alemanha e ver o que ele faz lá. Tá vendo? Por isso que a pronúncia, porque foi muitas vezes ali para falar no check-in. Teve que aprender muito tempo. Não, lá não dá para você arriscar o alemão. Aí o máximo que dá é aprender o nome da cidade. Que já é difícil. Já é difícil. Quase orando em línguas lá. Gelsenkirchen, uma penteca lá ia interpretar a língua do irmão. Exatamente. Mas ele conseguiu montar uma estrutura de projeto lá que ele não atende só os times da Alemanha.
Ele tem brasileiros na Europa inteira e ele consegue atender os jogadores brasileiros que saem daqui, vão jogar no profissional de lá. Imagina, você sai, você vai sem família, você vai sem amigos, você vai sozinho e quando chega lá, a estrutura, o clima, a cultura, tudo é muito diferente. Então, até nesse sentido, a gente consegue ajudar a pessoa, porque eu faço um trabalho social, faço um trabalho psicológico, faço um trabalho evangelístico. Então, eu consigo atingir as áreas da pessoa, ajudando ela a manter o equilíbrio, manter... para não acontecer o que aconteceu com o Breno. É uma pena. Agora, você sabe, a gente está falando aqui de grandes expoentes, né, do futebol. Sabe o que eu estava imaginando? Pensando aqui. Será que nós não estamos, como fala a gente, o cidadão comum, né? Será que nós não estamos delegando para esses grandes atletas a mesma responsabilidade que é entregue a um pastor? Por quê? Porque o cara, ele é visto, é como o pastor em cima de um púlpito, né? Ele é visto, ele tem a comunicação, a oratória, ele fala muito bem, e muitas vezes para a gente estar cômodo, assistir a esses caras, né? E eles são usados mesmo, mas a gente está assistindo isso e a gente se acha, muitas vezes, incapaz de fazer o que eles estão fazendo. Sendo que é o que a gente faz no dia a dia, é que faz com que povoe e que nós não cheguemos no céu, na vida eterna, e a gente tem muita gente lá, que a gente não chega lá com escassez de pessoas, né? Eu acho que essa iniciativa é o início de tudo, somos nós precisamos entender que o ministério ID foi delegado a nós, né? Eu costumo dizer sempre para meus meninos lá, se Jesus quisesse mandar a anjo para fazer o ID na terra, ele tinha mandado, meu irmão, mas ele confiou para a gente, então vamos fazer. Não deixou nem para anjo isso, foi para gente. Foi para a gente, então vamos fazer. Agora, é interessante, Júlio, eu não sei se vocês têm percebido, né? Vou falar aqui da concorrente entre aspas, né? A Globo, ela é hegemônica aqui, né? Como mídia aberta, mas a Rede Globo tem um tal dos como é que é? Dos gols, da música no Fantástico, né? Se faz 3 gols, pede música no Fantástico. E é interessante que a cada semana mais atletas que fazem os 3 gols pedem música evangélica. São música evangélica. É Fernandinha, Bruna Carla, e é interessante porque parece que tá vendo uma capilaridade nessa questão aí das conversões. Sim. Porque antigamente era muito raro você ter atleta. Eu citei o João Leite, que foi o primeiro, Alex Dias Ribeiro no automobilismo, a Eliana. Ele corria com o escrito Jesus Save no carro dele. Exatamente. Né? Hoje parece assim que está espalhado aí, né? Então, assim, é interessante, parece que esse trabalho nas bases está dando certo. Sim, né? Sim. E os clubes, aí vem uma coisa bacana. Antigamente a gente falava de protestante, né? Da igreja protestante, do crente. Era aquele negócio, como você falou, quando você começou a ser atleta, você procurou saber quem era aquela história do crente e tal. Hoje em dia, os clubes abriram, né? Para que a gente possa entrar, né? Exatamente. Nós temos grupos, nós temos o Atletas em Ação, que é um grupo que trabalha com testemunhos de atletas. Nós temos o grupo Atletas em Cristo, né? Então, o que está gerando frutos? Essas pessoas que estão conseguindo entrar nos clubes, e aí o cara chega lá e fala assim, ó, tem uma capelinha ali, né? Mas tem um culto aqui também, e abriu, né? O clube passou a identificar a necessidade. Agora é interessante, eu tenho visto na mídia, porque eu gosto muito de esporte, né? Por pouco eu fiz mesmo educação física, um curso, porque eu sou apaixonado por esporte. Mas eu tenho visto muitos comentaristas na mídia, muitos jornalistas, criticando o excesso de religião no meio do esporte. O que vocês pensam disso? Porque assim, faz gol e aponta para cima, né? Entende? Aí é a crítica dos jornalistas. O que vocês pensam sobre isso? Acho que é uma manifestação pessoal. Independente de qual tipo de manifestação. Se você faz um gol, quer homenagear a sua esposa, sua família, tudo não tem a põe a bola debaixo da barriga e fala que tá grávida. Exatamente. Então, assim, eu acho que o fato de religião falar de religião ainda é um tabu muito grande em alguns aspectos. Então, todos os motivos que a gente puder achar para criticar quem está falando a respeito de religião, a gente vai fazer. Mas se uma pessoa quiser levantar a camisa ali depois que fizer um gol e levantar e falar de outra religião, falar de outro Deus, falar de outra crença, ela vai estar falando da mesma forma. No máximo, tomar o cartão amarelo, porque não pode levantar a camisa. Exatamente. Mas, assim, eu acho que isso é muito errado, principalmente a partir da imprensa fazer isso. Porque a imprensa é aquela que mais defende a liberdade de expressão. É engraçado isso, entendeu? É um paradoxo isso. Exatamente. E mais do que isso, né? Se você for levar para o lado de teologia, né? Ele está cumprindo ali o que Jesus já tinha dito.
Né? Você, por falar o meu nome, você vai ser perseguido. É verdade. Né? Então, eu vi, inclusive, um programa, não sei se foi o mesmo que você está se dirigindo, é uma bancada, eles são até filiados à Poderosa lá, e aí o cara falou, pô, agora tá um saco esse negócio, tudo é Jesus e tal, que não sei o quê, aponta Glória pro céu. E eu olhando aquilo, falei, meu Deus do céu, mas aí na hora me veio no coração, né, o que Jesus diz, você vai ser perseguido por falar meu nome, mas fique tranquilo, porque eu sou contigo. Né? Engraçado, eu estava vendo, parece que, eu ouvi, parece que o Jô, aquele que foi do Galo, que está indo para o Corinthians, não sei. Tá, parece que o Jô teve uma experiência com a igreja evangélica, não foi? Sim, vocês tomaram conhecimento? Eu até vi ele num programa de TV esses dias. E foi chacoteado também, né? Quer dizer, é engraçado porque é o testemunho mesmo. Sim. Parece que incomoda, Mas eu gostei muito da atitude dele nessa bancada desse programa. Ele tomou uma postura muito, muito firme. Ele falou, olha, é a minha decisão, a partir de hoje eu escolhi viver isso e eu quero que aqueles que estão comigo no meio do esporte possam viver isso também. Se é a alegria que eu estou sentindo, eu preciso espalhar essa alegria para os outros. Eu achei muito legal a postura dele, porque essa bancada de críticos era a bancada que estava ali na frente dele. Ele poderia muito bem ter recuado ali na hora. Exatamente. E eu lembro que foi até jogador do Cruzeiro, o Roger, falou assim, não, quando ele estava comigo no Corinthians, ele estava debaixo da minha asa, eu cuidava e tudo. Agora ele está debaixo de outra asa, filho. Agora está debaixo das asas da mão poderosa. Né? E é muito legal perceber isso, né? Assim, parece que antigamente pensava, o cara converteu, o cara é crente, no esporte ele vai perder o rendimento, ele vai ficar só rezando, só orando, só lendo Bíblia. E a gente percebe que os atletas de alto rendimento estão envolvidos. O Michael Phelps mesmo, né, dando testemunho, vocês viram isso? Que o cara é ultramedalhista. Né? E mais do que isso, né? A probabilidade de um cara que serve ao Senhor e que tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, a probabilidade dele ser a rentabilidade, não como pode dizer, o rendimento dele ser maior, é muito porque ele se cuida. É verdade. Ele tem uma noite de sono, ele tem uma esposa só, ele não sai procurando todo dia uma mulher para gastar na balada, não está com mulherada na rua. Então a probabilidade, se você me olhar como dirigente, eu ia procurar esses caras. Porque esses caras têm um perfil de rendimento maior do que os outros. De constância também, né? De carreira, né? Sim, também é mais constante, ele consegue se firmar mais em algum lugar e criar mais aspectos de responsabilidade, caráter, muda tudo. Você estava falando de questão interessante, Vinícius, sobre países que são fechados para missionários, né, países islâmicos, por exemplo, que o esporte, de repente, é o caminho, né? Exatamente. Muitas vezes, não só o esporte, a profissão como um todo, né? Mas o brasileiro ele é muito conhecido pelo fato de gostar de futebol, gostar do esporte como um todo. Então, eu conheço muitos missionários que fizeram cursos de técnico de futebol, que fizeram preparação esportiva, educação física e foram para esses outros países trabalhar como profissionais nas suas áreas e poderem, assim, começarem a abrir portas para o evangelismo. São países onde você não pode pedir um visto religioso. Não vou conseguir entrar como missionário. Pastor, exatamente. Né? Eu conheci um rapaz, o Cássio, e você de casa, às vezes a gente tinha... Eu vou ser sincero, eu fiz jiu-jitsu durante um tempo. E o jiu-jitsu, ele é extremamente assim... Você tem que ser disciplinado. Você não pode ser o tipo do cara que dorme pouco e tal. E eu fiz durante o tempo, só que eu tive uma lesão, como eu disse, a minha lesão do handball, e aí o jiu-jitsu também, ele usa... Você só gosta de coisa leve, né? Você percebeu? Handball, jiu-jitsu... Agora eu tô no crossfit. Carregando pneu, minha mãe fala, você é bobo demais, você é pra carregar pneu, vai volta trabalhar aqui. Na borracharia, pô. Não precisa pagar pra isso não, né? Mas tá falando... Mas aí, e eu tinha assim, quando nós implantamos na rede de esportes, lá na sede, em Lagoinha Sede, um projeto sobre o jiu-jitsu. Implantamos. E foi um boom. Só que assim, tudo é aqui que a gente estava falando. Tudo que, quando você coloca Deus, coloca Jesus, parece que vira o alvo de crítica, né? É verdade. Se der errado, a pessoa não olha. Mas se deu certo, o que vem de crítica, de bomba e tal. E aí esse projeto, ele deu uma esfriada. Agora, recentemente, começamos com esse projeto, agora na Lagoinha Pedreira. Legal. E aí, o pessoal que passa na rua, vê o pessoal treinando jiu-jitsu e tal, quanto que cobra? Não, a gente não tem uma cobrança, a gente pede uma ajuda de custo de R$10. R$10 para a pessoa fazer o jiu-jitsu durante o mês todo. Meu Deus, baratinho demais. E aí, o que está acontecendo?
não só os membros ali da igreja, mas a comunidade em si está começando a ser tocada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus fala que quando ele chega alguma coisa vai acontecer e vai mudar, não tem como, né? É o que a gente liga aqui, a gente desliga, e ali a comunidade ali está sendo tocada. E eu estou levando agora esse projeto para Lagoinha Pampulha. Nós vamos começar a inserir o jiu-jitsu da Lagoinha Pampulha. Nós temos um galpão, gente, nós temos templo. Tem espaço, né? Nós temos espaço, vamos usar. Vamos ser criativos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque a gente falando de jiu-jitsu, né? Pelo que eu entendo do jiu-jitsu, o jiu-jitsu pode ser usado naquelas lutas como MMA, vale tudo, não é isso? O jiu-jitsu é a arte suave. Isso. Não tem contato, não tem golpe. Ele trabalha sempre com estrangulamento, sempre com torções para que a pessoa não aguenta mais e desista. Sim, mas o alvo não é tirar sangue, essas coisas. Não. Mas porque tem muito... Eu já vi muito lutador evangélico desses de tirar vale sangue. tudo. Vale tudo. Eu acho um paradoxo, assim, a minha opinião, o que vocês acham? Parece que o Vitor Belfort, né? Eu fico assim, cara, será que eles partem daquele princípio, melhor é dar do que receber? Então você... O que é, cara, não é? Eu tô levantando uma lebre aqui, mas eu fico assim... Né? Porque é o esporte que você está tirando sangue no outro, cara. Eu já me questionei muito a respeito disso também. Muitas vezes eu ficava pensando, não tem lógica, né? Não tem sentido alguma coisa assim. Poxa, vai machucar alguém para falar que é um esporte e tal. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a questão da disciplina. Tem muito mais a ver com a questão daquilo que você entende, o jiu-jitsu, o judô, os esportes de luta como um todo, eles trabalham muito a sua mente. Eles trabalham muito... Pois é, o jiu-jitsu e o judô, eu até gosto de assistir. Sim. Porque eu percebo isso, tem uma arte ali e o alvo não é quebrar. Mas o interessante é que esses caras das outras lutas, eles se quebram, depois saem abraçando, cara. O alvo é destruir, né? Destrói a cara do cara, né? E depois abraça e beija. O povo é doido, cara. E agora, existe um paralelo assim, né? Porque ele ganha a luta, ele destrói o cara, aí depois ele levanta lá a camisa, né? A placa. Jesus Save. Jesus Save. E é exatamente aí que vem, né? Porque assim, sangue, derramou sangue, o cara tirou sangue do outro. E eu vou ser que não quero fazer meias palavras, eu sou um dos que gosta de assistir. Mas que quando eu vejo, eu fico assim, sabe? Pior que o cara vai fazer analogia, assim como eu derramei sangue, Jesus derramou sangue na... Aí começa aquela analogia furada, que só piora a mensagem. Só ganhei para levantar a placa de Jesus, né? Agora, eu tô vendo umas camisetas bonitas aqui, porque é um outro esporte muito importante. Talvez o esporte mais bíblico. Porque se tem uma coisa que a Bíblia fala, é de corrida. Não é? É sensacional. Tantas vezes que Paulo fala sobre corrida, né? É verdade. E nós temos esse projeto em Lagoinha, que é o Correndo com a Bíblia. A Volta Internacional da Lagoa da Pampulha, que acontece... Você sabia, Cássio, que nós temos o Dia Internacional da Bíblia no Brasil. O Dia Nacional da Bíblia foi homologado no mandato da presidente Dilma, e todo segundo domingo de dezembro é o Dia da Bíblia. Legal. E a volta, ela vem exatamente celebrando isso. Ela caiu num período muito bom pra gente. Coincidiu. Num período muito bom pra gente. Então, há anos, a gente corre pelas ruas, né, pela orla, distribuindo Bíblias em forma de Novo Testamento. Então, nós temos a Bíblia específica para os 1.200 atletas, que são aqueles que chegam para bater tempo. Deixa eu segurar aqui, presta aqui. Você fala com a mão, rapaz, você fica mexendo. Vai falando, eu vou segurar aqui. Esse aí nós queremos entregar para aqueles 1.200 atletas que chegam primeiro, que são aqueles que se preparam durante o ano. Por quê? Aí são testemunhos de atletas. Ah, que legal. São atletas falando... Você lembra falando... de alguém que fala aqui? Para atletas. Aí tem tanta gente, tem tanto jogador. Tem aquele menino, Daniel, da natação, sim, o Daniel Dias. Que, atleta paralímpico, que dá o testemunho dele. Assim, o cara é muito crente. Tremendo, o cara é crente, o testemunho dele. Então... Eles estão aqui, vem gente do mundo todo, não só do Brasil, mas do mundo todo. Quando ele chegar, ele vai pegar um testemunho de gente falando que Deus salva no esporte, que a saúde, porque nós somos o quê? Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós precisamos tomar corpo, nós precisamos tomar conta do nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. E esse projeto é um projeto que nasceu no coração lá de Lagoinha, e aí nós entregamos também, esse aí já depois que passam aqueles que vem em busca de tempo, de medalhas e etc., dos medalhistas,
Para todos os outros, o nosso intuito é entregar o Novo Testamento. Ah, que legal. Entendeu? Então, é um projeto que já tem anos que acontece, a mídia já espera para tirar foto. Então vai ser agora em dezembro, segundo Dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. A volta internacional da Lagoa da E Pampulha. a equipe, como é que chama a equipe de vocês? Não, aí nós vamos, aí como a gente não quis colocar placa de igreja, é a Bíblia, é correndo com a Bíblia. Legal. Então, se você quiser maiores contatos sobre esse projeto, nós temos a tenda de intercessão, nós temos o momento que a gente faz a fisioterapia, massagem nos atletas que chegam, distribuição de frutas, momento de oração, massagem, alongamento, isso tudo na volta internacional da Lagoa da Pampulha. Existe uma Bíblia, cara, grande, ela pesa 28 quilos. Não. E os nossos voluntários se revezam com ela durante todo o percurso. Carregando a Bíblia. E é tremendo, porque legal. às vezes a pessoa está desviada e ela está correndo ali Se emocionando. e ela vê e começa a chorar. Glória a E Deus. lá no final, para acabar de quebrantar toda, ela recebe o Novo Testamento, que Jesus é 10. Aí arrebenta. Aí arrebenta com a pessoa. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Que bênção. Né? Então é um projeto grande. Se você quiser saber mais informações sobre esse projeto ou nos ajudar no dia, gente, porque nós precisamos. São 15 mil inscritos na Volta Internacional da Lagoa da Pampulha. 15 mil. Mais os pipocas, que são aqueles que não se inscrevem e correm por vão fora. correr. Uhum. Então, de 20 a 22 mil pessoas correndo ali. A gente precisa de gente para nos ajudar Mas com isso. vocês vão ter concentração em algum lugar? Temos ali na descida de Santa Rosa, ali, agora eu me esqueci o nome, perto da pracinha, onde ficam as tendas de alongamento. Tem um banco Fica ali, bem sei. identificado. Exatamente. Fica bem identificado ali. Nós teremos 3 tendas para atender todo mundo. Tenda de Frente à Casa do intercessão, Baile ali, né? frente à Casa do Baile, muito próximo à Casa do Baile ali. Perfeito. E o pastor André, o pastor Márcio tem divulgado, o pastor Vinicinho tem divulgado nos cultos, para que a gente possa exatamente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ganhar vidas através do esporte. Por falar em vidas ganhas através do esporte, tem um atleta que é de um clube aqui de Belo Horizonte, inclusive a camisa parece com essa aqui. Opa! Parece. É bom então. Que clube? Que clube? Ah, Cruzeiro. Vamos a uma entrevista que temos com o William, o bigode do Cruzeiro. Vamos ouvir? Hoje eu tô na Toca da Raposa e vim trocar uma ideia com o William. William, prazeraço estar aqui com você, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, prazer todo meu, muito feliz. Que possa ser uma entrevista muito bacana aí. A gente sabe que a vida do atleta é muita... Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que abdicar de momentos com família, momentos de lazer. E como que é isso pra você hoje, cara? É ruim, né, porque a gente tá fora, às vezes, né, as minhas filhas, né, fica me chamando, mas enfim, faz parte do futebol. A gente tá trabalhando também, né, para um futuro melhor, né, para eles, né, para dar, né, o melhor para eles e graças a Deus estão adaptados, né. Tem momentos que é ruim, a gente que às vezes tá em casa e a gente está viajando, mas foi o que eu escolhi e também sou muito feliz e faço com muito prazer isso. William, eu sei, cara, já te conheço, sei que você é uma referência para tantos atletas, tantas pessoas, uma referência para mim como cristão, como atleta. E conta para nós um pouquinho como foi a sua conversão. Quando eu conheci minha esposa, já tinha um conhecimento da palavra, né? E através dela, né, comecei a me aproximar mais de Deus, né? Tive a oportunidade e a melhor escolha da minha vida, né, de aceitar, né, Jesus como meu único e suficiente Salvador, né? E aprendendo cada dia mais, né? E se quebrantando, né? Abrindo o coração para Deus ir me moldando, né? Para fazer cada dia um homem melhor, né? Um profissional melhor, um esposo melhor, né? Um pai melhor, né? E a gente tá gatinhando aí, aprendendo e muito feliz, né? A gente sabe que a perseguição ela é grande, né? Mas é uma coisa que jamais vou abrir mão e sempre estar firme com Deus aí. Como que você consegue lidar com as críticas, William? Olha, a gente sabe que não é fácil, né? Mas né, quando se trata de futebol, né? Que tem uma paixão muito grande, né? O torcedor. E hoje, né, às vezes as pessoas confundem muito, né? O fanatismo e até foge um pouco do respeito, né? Com os profissionais, enfim, com a entidade. Mas né, é o que a gente escolheu, né? Temos que estar sempre com a cabeça boa e o que mais eu fico tranquilo, claro que tem momentos que a gente fica chateado, mas o que mais me fortalece é Deus, que tem me dado força, né? Que nesses momentos difíceis, adversos, nos fortalece, né? Nos renova,
renova nossos ânimos, né? Nossa coragem. E é isso que tem me fortalecido sempre. William, agora pra gente encerrar, olha pra aquela câmera ali, manda um recado pra todo mundo que tá começando, a molecada aí que quer ser o bigode grosso aí, como que eles vão fazer pra ser? Que você possa ir em busca dos seus sonhos, sempre com muita fé também, que Deus possa realizar isso. E se não for da permissão dele, né, que você venha procurar direção em Deus para abrir os seus olhos, enfim, e no que você for exercer, sempre colocar Deus à frente de tudo, que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é Ele que nos justifica em todas as áreas da nossa vida, que você possa crer que Jesus, né, possa transformar a sua vida, e foi o que Ele fez na minha vida. Ele é fiel. Glória a Deus. Aí um abraço para todos. Que legal, né? Puxa, pensar assim, é uma carreira curta, né? Mas agora você percebe que ele tem estrutura para pensar na vida para frente. E crítica vem, vocês viram, né? Crítica, perseguição, vem tudo junto, né? Não tem nem como segurar, vem de todas as formas. Não tem glamour nenhum, né? Não tem glamour nenhum. Você pensar assim, o cara falar que eu sou evangélico, sou crente, não tem glamour. Tem crítica, né? Eu achei bonito que ele falou naquele momento, que ele falou assim, tô caminhando, tô engateando e tô aprendendo cada vez mais, né? Humildade, né? Essa humildade, porque esses caras ganham, é tão rápido o tiro deles, é tão rápido, né? A carreira é muito curta e eles ficam muito em foco, né? E acho bonito isso, né? Porque altos salários, altos carros, mas o cara fala, não, eu tô engateando. Eu posso ter tudo, mas em Cristo eu tô começando, eu tô engateando. Eu acho bonito isso. Bonito. Vocês iam falar do e-mail, né? Esqueci de falar do e-mail. Você que quer ajudar na Volta Internacional da Lagoa da Pampulha, você que quer correr com a Bíblia, você que quer ser voluntário, enfim. Tem serviço, tem obra para a mão de todo mundo. Então você vai mandar no PR de Pastor, prjulinho@hotmail.com, prjulinho@hotmail.com, ou no nosso Instagram, lá da Juventude IBL Pampulha. Juventude IBL Pampulha, aonde você vai achar dessas camisas que eu vou dar um presente aqui agora pro Cássio. Essa de presente para você. Obrigado. Representando. Essa aqui é Baby Look? Essa é a tal da long line, né? Ele falou que tem que ser maior, ele nem viu ainda, ele falou que tem que ser maior. É a long line. E essas camisas, Cássio, elas são utilizadas para o evangelismo. Que legal. E agora, no Natal, muita gente, né, a tradicional é passar com a família. Isso. E nós não vamos passar com a família, nós vamos para a rua no dia 24. É mesmo? E vamos levar ceia, brinquedo e alimento para quem precisa na rua. Que loucura. No dia 24. Porque normalmente as pessoas fazem no dia 23 ou no dia 25. Vocês vão no dia 24? Nós vamos no dia 24, no dia do Natal. Então você que quer fazer aquisição ou quer também perguntar sobre a Volta Internacional, pode entrar no Instagram, Juventude BL Pampulha, e lá o pessoal te mantém informado de tudo. Beleza. Vinícius, tem um dos nossos telespectadores perguntando, infelizmente o nome não veio, mas a pergunta está aqui, sobre a origem do Ministério Champions. Qual que é a origem do Ministério Champions? Como é que é isso? Como é que começou? O Champions começou na Savassi, com o Pedro Bragança, que era o que estava fazendo ali a entrevista com o William, e a partir do momento que ele ele era jogador de vôlei, e aí ele teve uma lesão na coluna, e com essa lesão na coluna ele teve que parar de jogar. E aí ele, na igreja, já congregando, tinha muito acesso aos atletas, e aí ele acabou começando esse projeto de evangelismo com os atletas da base. Então ele pegou os atletas de começo, os primeiros dele, que ele já conhecia, começou evangelizando esses atletas, foi se expandindo. Esse mês agora, na próxima semana, a gente vai comemorar 2 anos do Champions, e está num tamanho, numa projeção que a gente nunca tinha imaginado que poderia Quais os esportes assim, mais estranhos que vocês já pegaram lá, assim? Rugby, estranho que eu digo assim, fora futebol americano. Futebol americano. Tem um time de futebol americano aqui em Belo Horizonte, né? Tem um Locomotiva, né? É o Locomotiva, isso mesmo. E aí já teve alguns atletas deles que passaram por lá. Que legal. Mas eu nunca imaginei que eu ia conhecer algum atleta de futebol americano. Que legal. Tem aquele lance do skate lá também, né? Na Savassi, que ainda tem, né? Tem a rampa lá, exatamente. É o Conexão, esporte, Conexão né? Urbana. Temos o Bob Burnquist, né? Que é um brasileiro que... Sim. Mas a gente tem atleta de todas as modalidades. Tem atletas do judô, do vôlei, do basquete, da natação.
A Mariana Silva, inclusive, é uma atleta que participou das Olimpíadas, foi 5º lugar na categoria dela nas Olimpíadas no judô. Ela é constante no Champions também. Que legal. Temos atletas da base que estão jogando da base não, do profissional que estão jogando a Superliga. Da base do futebol, os meninos vão jogar agora a Copinha, a Copa São Paulo no começo do ano. Então tem bastante gente aí. Tá penetrando todas as áreas. O Juca mandou uma mensagem, ele é da Assembleia de Deus, e ele fala assim, é lá em Cajari. Obrigado, Juca, pela mensagem. Eu gosto de praticar esporte, futebol, etc. Minha pergunta é assim, a Bíblia proíbe esporte porque a minha igreja não permite. A minha igreja não permite. Cara. Aí a gente vai entrar numa questão de doutrina. doutrina, né? O que eu posso falar para ele é o seguinte, o esporte ele só te traz saúde. Eu creio que Deus deu o Filho dele na cruz para que você derramou o sangue dele na cruz, inclusive é bíblico, né? Quando ele diz que o derramado do sangue foi para limpar todas as nossas impurezas, os nossos pecados e as nossas enfermidades. Se o esporte é saúde, eu creio que não há divergência bíblica quanto à saúde, né? Então, se o esporte propicia saúde, meu irmão, vai fazer o seu exercício, claro, debaixo da obediência. 2 Timóteo 2,5, se eu não me engano, acho que fala a respeito de um atleta, quando ele quer ganhar uma competição, ele não passa por cima de outras coisas, né? E Paulo usa esse versículo e esse exemplo de atletas para falar a respeito da intenção dele naquele capítulo. Então, assim, dentro da Bíblia a gente acha coisas a respeito do esporte e que não denigrem a pessoa, não denigrem a imagem ou ser cristão, mas aproxima, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.